Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, como eu falei no último encontro, eu iria gravar um vídeo para vocês somente sobre o barema de autoavaliação. Como a gente conversou, o barema ele é um instrumento de avaliação que vai definir alguns critérios e que seja de uma maneira bem clara para que possa corrigir, conduzir a correção do texto. Então, quais são os critérios, né, que vão aparecer lá nesse barema que a gente está propondo e que é norteador, né, para a avaliação do Enem? São 5 critérios, tá? O primeiro critério é o tema fundamental, e aí ele vai avaliar se você conseguiu compreender a proposta da redação. O segundo critério é a estrutura, que vai avaliar em relação a como você organizou o seu texto dentro de parágrafos, tá? E a progressão dessas ideias. A argumentação é um outro critério e apresenta assim a sua reflexão e o seu posicionamento diante daquele assunto. A linguagem vai avaliar a clareza e adequação linguística, tá? da construção do seu texto. E a coesão vai avaliar o uso de conectivos e articulação textual. Cada critério vale de 0 a 2 pontos, ou seja, para que a sua redação possa valer até 10 pontos, tudo bem? Bom, a proposta da atividade, né, compartilhada com vocês aí no último encontro, para que vocês falassem quem vocês são e por que estão aqui no pré, muito bem? Então vamos observar. Primeiro, você falou sobre quem você é? Segundo, você conseguiu explicar o motivo pelo qual você está aqui no pré-vestibular? E em seguida, você fugiu do tema? Muito bem. Se você fugiu do tema, é chorar, tá? Não vamos pensar nessa possibilidade. Então é 0 a 1, ok? 0 a. Agora, se você respondeu parcialmente, tudo bem, 1. Se você respondeu completamente, a gente vai considerar aí com 2, tudo bem? Então, a gente vai avaliando assim como 0, 1 e 2 para que vocês possam pensar aí ao final se conseguiram atingir esses objetivos, tudo bem? Em relação à organização, observe se seu texto ele teve início, meio e fim. Então, observe. Ele tem parágrafos, as ideias estão em sequência ou está tudo misturado, tudo bem? Se ele estiver bem organizado, tá valendo 2. Né? Lembrando aí que são de 0 a 2 pontos cada critério. Então, para que ele possa ter 2 em organização, avalie se ele está bem organizado. Se ele estiver organizado parcialmente, está valendo 1 ponto. Se ele estiver desorganizado, aí zerou, ok? É nesse ponto que a gente começa a observar se o texto tem introdução, o desenvolvimento, a conclusão, ainda que de maneira muito simples. Em relação ao critério de argumentação, como é que vai ser distribuída aí a pontuação, tá? Se você conseguiu explicar bem, muito bom, 2 pontos. Se você não conseguiu explicar legal ou explicou pouco, 1 ponto. Se você só listou informações sem explicar, né, sobre o que você, a informação que você quer transmitir, aí zerou, tá? Em relação ao critério de linguagem, também de 0 a 2 pontos, o objetivo fundamental é avaliar se o seu texto está claro. Muito bem, dá para entender o que você escreveu? Você utilizou, ainda que de forma básica, a norma padrão da língua e o vocabulário está adequado? Bom, caso tenha sido difícil de entender, 0. Caso apresente alguns problemas, ok, 1. Agora, se foi completamente claro e compreensível, 2. Muito bom. A coesão é um outro critério fundamental, a gente vai trabalhar bastante isso aqui. E aí, por meio dela, a gente vai conseguir avaliar, e vocês também autoavaliar, né, a produção textual, se as ideias estão conectadas, tá? Então, por exemplo, usou os conectivos como porquê, então, além disso, por isso. E as frases, elas conversam entre si.
E aí, como é que a gente pontua? Caso as frases estejam soltas, chorou. Se tiver pouca conexão, 1. Se for um texto fluido, bem conectado, ok, 2. Parabéns. Bom, o barema, ele ajuda muito nesse processo aí de desenvolvimento, de estudo, sobretudo o estudo no tempo, né, individual, tá? Ele contribui para um trabalho aí de construção de identidade, de escrita como expressão de si, de linguagem como prática social, que é fundamental para o desenvolvimento aí dos trabalhos, pensando na perspectiva do Enem, sobretudo, né? E ele é o início contribui para o início da formação argumentativa. E aí, após a avaliação, por meio desse barema, vai ficar mais claro identificar os pontos fortes e o que pode ser melhorado aí no seu texto. Tudo bem? Bom, essa é a dica do barema, que ela é fundamental para que possa nortear as suas próximas produções, tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima!